Boa tarde a todos. Estamos iniciando os nossos trabalhos e eu gostaria inicialmente de saudar a todos os presentes que se encontram nessa casa. Vamos dar alguns avisos. Nós recebemos doações de gêneros, alimentos e produtos de enxoval de bebê. Temos também trabalho de artesanato, livraria, curso de acolhimentos e passe. O passe hoje é individual. Pelo livro de vibração e o nosso atendimento fraterno. Essa casa é uma casa que acolhe a todos. Estamos aqui de portas abertas. E nesse mês de agosto estamos comemorando os nossos 50 anos de existência. Vou fazer aqui a leitura do Evangelho. Estejamos contentes. Monopolizou de trigo não poderá abastecer-se à mesa, senão de algumas fatias de pão, para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecido não dependerá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões de guia e das vaidades, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete, a fim de oferecer algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas regado para ser útil ao necessitado? A caridade não depende de bolsas, é fonte nascida no coração. É sempre respeitar o desejo de algo possuir, o mealheiro para socorro do próximo, de si mesmo, nos dias de borradas, insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem aos cofres recheados. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixe que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujas raios iluminam, balsame, alimenta e aqueça. A chuva derramando em gotas fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos um pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho, no curso dos anos podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos, os que não partilham a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, que possuímos a graça de contar com pão e com agasalho para cada dia. Cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e em contentamento. Bem, após essa leitura, vamos levar o nosso pensamento ao Altíssimo e fazer a nossa prece. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, neste momento que estamos na tua casa, na sua presença, gostaria de, por cima de tudo, de agradecer neste momento tão importante ao povo do nosso Deus. Gostaria que neste momento também o Senhor derramasse e iluminasse todas as suas bênçãos sobre os nossos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com as nossas vibrações, os conhecimentos que serão nesse momento, feito pelo nosso palestrante. Inspira, Senhor, o nosso palestrante, que ele possa, através das suas palavras, passar para todos nós os segmentos da tua fé,
e que nós possamos sair daqui renovados com os seus ensinamentos. Tudo isso nós te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que está presente em todos os instantes das nossas vidas. Que assim seja. Nosso palestrante hoje é Marquito, e cujo tema, o afeiçoamento, transformando os hábitos, os usos e as relações sociais. Tema muito bom, Marquito, e que fique à vontade. Não vou embora, não, eu sou outro emprego. Acho que vai precisar do microfone. Ah, vai precisar. Mas vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Agora, boa tarde com vontade mesmo. Todo mundo aqui está feliz, está aqui. Vocês receberam que Dila manda os avisos, né? E ele vem com um descritivo. Vocês receberam isso? Leram o descritivo? O que é que fala sobre o que é que fala? Educação. Hã? Transformando educação. Educação, ele fala sobre educação, né? E ela cita, inclusive, uma passagem de O Livro dos Espíritos. Mas vamos fazer uma abordagem, até chegar lá, um pouco diferente. Quero que a gente faça ela um pouco mais vivencial, que a gente possa comparar o quanto mudamos e o quanto estamos mudando e o quanto podemos mudar ainda. Estávamos conversando aqui logo mais cedo sobre os trabalhos que fazemos a determinada idade, quando chega a aposentadoria, né? E aí algumas pessoas escolhem artesanato, trabalho social, e eu escolhi continuar estudando. Mas tudo isso ocupa e nos leva a uma transformação, mudança de hábitos. Eu lembro bem que há muitos anos atrás, eu no engarrafamento, chateado, até que eu ligo o rádio, fechei o vidro, não tinha ar-condicionado, fechei o vidro do carro e liguei o rádio, estou com a música Paciência. Foi perfeita para o momento que eu estava, dali em diante, eu nunca mais reclamei de engarrafamento. Então foi uma transformação assim, foi preciso que algo acontecesse para que essa transformação ocorresse. E que bom que foi a minha compreensão, a partir daí pode falar. Um aviso magnético. É um aviso, né? Magnético. Magnético, com certeza. Eu estava precisando, e não foi aquela coisa, foi que eu liguei, estava começando a música, gente. Não é nem dizer que estava tocando, não, foi começando, eu digo assim, foi providencial. E aí eu comecei a entender alguma coisa e fui mudando. Minhas filhas que convivem comigo sabem bem o quanto eu mudei. A mais velha está com 36 anos e a mais nova com 34. Sabe que nesse período tanto, o quanto de mudança houve no pai delas. Como eu também vejo a mudança que houve nessas meninas hoje, pautadas pela doutrina espírita. Porque sempre estiveram na doutrina espírita. Sempre foi um princípio que tanto eu como minha esposa não permitimos que elas se afastassem até que estivessem adultas. E aí a escolha foi delas, elas escolheram permanecer. Mas nunca se afastaram, e eu vejo isso como algo muito positivo para essa transformação e mudança. E as próprias relações sociais, elas tiveram na escola alguns preconceitos de colegas quando perguntavam a religião, desde pequenininho eu digo assim, digam que vocês são espíritas. Ah, mas meus colegas, digam, qualquer coisa me avise que eu vou reclamar com a diretoria. E nunca abri mão desse papel, elas sempre assumiram mesmo a postura de espíritas desde criança, mesmo alguns colegas, elas traziam, mas meu colega disse que ser espírita é bater tambor, é mesa branca, eles não conhecem as suas religiões, inclusive com uma falta de respeito às outras. Aí eu explicava a elas o que eram as outras religiões, e eles diziam assim, pois diga a seu colega o que é isso, que ele tem que respeitar as outras religiões. Então sempre permeou na vida da gente a doutrina espírita nesse propósito de transformação. E transformação para melhor. E hoje arranjei um assistente para passar slide. Geralmente eu faço tudo, né? Agora hoje eu vou ter meu salário reduzido. Pô, José, só ter reduzido. Os males da humanidade prevêm da imperfeição dos homens. Vocês concordam com isso? Ou seja, o que a gente vê hoje no mundo de maldade, de fome, de miséria, tem a ver conosco. Ah, mas eu não faço mal nenhum. Mas segundo o Livro dos Espíritos, o não fazer o mal já é fazer o mal. O objetivo da gente é fazer o bem. Então a gente compreende que tudo que está no mundo, mesmo que não seja eu o executor, mas de alguma forma eu estou colaborando.
Ou não me meter, não é comigo não. A gente vê a questão da violência contra a mulher, o feminicídio, né? Tinha aquela história, briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher. Quantas mulheres foram mortas por conta desse conceito? Quantas pessoas perderam a vida? É um filho de alguém que você vê barbarizando na rua, você diz, mas não é meu filho. Não é comigo não. Quando a gente vê, por exemplo, hoje a guerra acontecendo em lugares do mundo, mas eu estou aqui no Brasil, está de boa, não estou nada com isso. Quem disse que não? As coisas tendem a aumentar o preço, a inflação sobe, porque tudo que acontece no mundo, graças à globalização, interfere. Então a nossa mudança, tornando-nos cada vez melhores, ou seja, somos seres perfectíveis, a gente vai mudando a humanidade. Pode passar aí. E aí vem outro conceito. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Aí vocês vão perguntar, e o Hitler da vida quando reencarnou? Ele não reencarnou com aquele propósito. Ele reencarnou com uma missão, de fazer uso desse magnetismo que ele tinha, desse carisma. Infelizmente ele escolheu, talvez um caminho muito curto, e que se deu mal. Mas ninguém encarna, senão com o objetivo de melhorar-se. E é por isso que quando perguntam a mim se eu gostaria de ver minhas vidas passadas, eu digo não. Eu sempre fui pior do que essa. Então eu prefiro manter o véu de esquecimento, não lembrar o que foi na existência anterior, para não ficar nem com sentimento de culpa, nem de raiva. Porque de repente está juntinho aqui, mas quem será que foi você na encarnação passada comigo? E se eu soubesse? Então a gente, graças a Deus, ele tem isso, e o objetivo da gente é se melhorar a cada dia. Se você for olhar para ontem, hoje está melhor do que ontem. Minha filha brinca comigo, que eu chego, acordo de manhã, olho no espelho e diz, Marquinhos, você está mais bonito hoje. Porque eu acredito que a busca da melhoria é constante. Então hoje eu estou melhor do que ontem mesmo. Mesmo que seja 0,00000000001%. Mas já amadureci melhor. Já aprendi muita coisa com o dia anterior e tenho muito a aprender nesse dia que nasce, nesse dia que está já, nesse final de semana que começa. Tem muito o que aprender, todos nós. E a gente aprende uns com os outros, não é verdade? Vai passar. E a gente está vendo essa trilha aí? As pegadinhas nos levam a um que hoje é o símbolo de localização, né? Essa gotinha de cabeça para baixo é o símbolo de localização. Então nós todos estamos nessa jornada aí, ó, caminhando para chegar a um local específico. Aonde é que vocês querem chegar? Na tecnologia é o eixo. Hã? Na tecnologia hoje é o eixo. A tecnologia é o eixo, nos mostra. Mas onde a gente quer chegar? Onde vocês querem chegar? Vocês querem chegar onde? Vocês não sabem. Segundo Sêneca, se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho vale, né? E aí, vocês sabem onde vocês querem chegar? Aperfeiçoamento moral. Aperfeiçoamento moral. O que mais? Esse é o pensamento de Dila, mas tem várias possibilidades. Onde é que a gente quer chegar? Uma vez perguntei a um amigo e disse, eu quero chegar ao final do dia. Perfeito. Ele fazia tudo para chegar ao final do dia e a tarefa está cumprida. Perfeito. A meta dele era cumprir aquele dia, no dia seguinte tinha uma nova meta e assim por diante. Mas qual seria a de cada um de vocês aí? Você vê que não é coisa complicada, pode falar. É para chegar a um poder mental, muito mental, para chegar e ajudar as pessoas. O poder mental. Mas você sabe que o poder mental está vinculado logicamente, tem a sua sede no espírito. Então o seu propósito não é o desenvolvimento da mente, é o desenvolvimento do espírito. Para fazer o bem. Mas é o desenvolvimento do espírito e fazer o bem. E aí estava fazendo com vocês duas, que eu não sei o nome delas duas. Aureana. Hã? Aureana e Beth. Aureana e Beth, estávamos conversando. E chega um momento da vida que a gente sente a necessidade de fazer o bem. É necessário. A gente não pode ficar nessa correria, buscando ter. Tem algum momento da vida que a gente tem que ser. E esse ser é o propósito. Eu falei na quinta-feira, na Comem foi virtual, sobre a questão da espiritualidade, né? E é esse sentimento de espiritualidade, que é essa transcendência, que vive em todos nós. E isso já é um aperfeiçoamento, como o Dila falou, do aperfeiçoamento moral. Você buscar a transcendência, buscar a espiritualidade em você, é um processo de busca. Mas o que é que o livro nos apresenta? Ele diz o seguinte:
Procurem-se todas as partes do organismo social. E aí ele volta. Família, povos, e aí ele volta. Dá choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que, ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. A maior chaga da sociedade. E um pensador oriental disse assim: como é que nós saberemos quando acabou o orgulho e o egoísmo? Quando acabar a fome e quando acabarem as guerras no mundo. Neste dia nós sabemos que o orgulho e o egoísmo não existe mais no nosso planeta. E é por isso que quando a gente pratica um ato de solidariedade, de caridade ao amor em ação, é exatamente respondendo a essa questão de superação do egoísmo. Quando a gente se propõe, mesmo que ainda a gente se propõe, como eu conheci uma senhora que ela dizia que fazia porque ela precisava evoluir, já é um ponto positivo. É o que eu digo sempre às empresas, quando destinam recurso que vai abatendo o imposto de renda, já é um caminho. Não é o melhor, mas já é um caminho de aprendizado. Então, mesmo que a gente faça ainda como um sacrifício, já é o primeiro passo. Ter essa transformação é você superar o quanto egoísta ainda estamos. Estamos sim. A gente fala, meu filho, minha filha, minha casa. Por isso, quando o Joel falou que nosso palestrante, eu brinquei com ele. A gente não pertence a essas coisas não nos pertencem. A minha casa deixará de ser minha se um dia eu me mudar. Se um dia eu vender ou se eu vier a morrer. Deixará de ser minha. Agora tem uma casa que sempre será nossa, né? Que é essa do plano espiritual, será sempre nossa. Então esse sentimento de ter tem que ser substituído pelo que eu sou. O que eu sou? Eu sou espírito. E com o espírito, meu pai dizia que caixão não tem gaveta, eu não levo nada disso. Eu levo apenas o meu crescimento, a minha evolução, os bens morais conquistados na existência. E que muitas vezes a gente não conhece, não sabe o bem que você faz, o bem que você faz, o bem que você faz, que não precisa propagar. Estes são os mais importantes. Quando a gente chega no mundo espiritual e vê a nossa caderneta lá, né, das anotações, pô, eu fiz tudo isso, e aí você nem se deu conta do quanto de bem você fez, porque foi algo natural para você. Então essa transformação para superar o egoísmo vem dessa transformação moral de fazer o bem. E aí isso é um remédio, né? Agora esse remédio é bonitinho, tem uma plantinha dentro. Por que eu coloquei essa imagem? Vamos ver agora o que diz o texto. Conhecidas as causas, ou seja, a gente sabe, o egoísmo é a causa de todas elas, ou pelo menos 99,9% delas. Então a gente vai entender. Só restará então destruí-las. E eu estou seguindo aí literalmente o que diz o livro, mas a gente pode pegar o termo destruí-las e, como a gente trabalha hoje, reciclar, repensar, reconstruir. Então aquele conceito que eu tinha, que eu tenho que destruir essa cadeira porque ela está estragada, não, reforme a cadeira, que ela vai continuar sendo útil. Então tudo na nossa vida é você dar um novo sentido a essa história. Eu tenho estudado muito, mas é relacionado muito à evangelização, à juventude e aos evangelizadores, que é a saúde mental e fala das emoções. Nós precisamos de ver as emoções sim, todas elas, mesmo aquelas que chamamos negativas, mas não precisa utilizar-se delas para reconhecer que eu ainda tenho raiva, que eu ainda tenho medo, e usar isso como pontos positivos. Se eu tenho medo, vai evitar de eu cometer desatinos. Se eu tenho raiva, eu estouro ali e não fico guardando a mágoa, que às vezes vem causar doenças, vem desfavorecer alguns órgãos, né? Vem dar os processos de enxaqueca, de dores de estômago, tantas outras coisas, os próprios cânceres, né? É o mal pensar, é a mágoa, isso tudo nos faz ficar doentes. Então, já que a gente reconhece o remédio, né? Como é que a gente vai conseguir agora buscar essa cura? O único remédio para seus males está em se melhorarem eles moralmente. O corpo pode estar doente. Eu converso muito com os evangelizadores sobre a questão hoje da inclusão, né? Que as pessoas chegam a mim, meu filho é deficiente, a criança tal tem síndrome tal, ou é autista. Eu digo, não.
Lembre-se que são processos passageiros. Mesmo a própria ciência forma que a criança não é, ela está. Então, quando a gente começa a ter como seres imortais, que nós estamos ainda primitivos, que ainda cometemos os desatinos, nada impede que a gente faça a transformação, porque a transformação está em nós. Quem aqui gostaria de dizer sua maior virtude? Qual seria a sua maior virtude? Vocês ficam com vergonha? Se eu perguntasse qual é o maior mal, todo mundo saberia que fazer uma lista, né? Mas quando fala em virtude, o pessoal fica, isso é falsa humildade, não? Cadê? Qual é a sua virtude? Escolha uma, eu sei que está difícil escolher entre tantas. Escolha uma. Ninguém tem virtude aqui, não? Gostar de sorrir. Gostar de sorrir. Pronto. Generosidade. Não desejar mal a ninguém. Não desejar o mal a ninguém. Humildade. Humildade. Ouvir. Ouvir, a escuta. Na evangelização a gente trata isso como escuta sensível. A gente usa o termo escuta sensível. Percebe? Ser otimista. Hã? Otimista. Otimista. Boa. Também gosto. Nós temos 2 ouvidos, não é? Minha mãe dizia que uma boca só, ouvir mais e falar menos. Minha mãe dizia isso. Ó, eu lembrei agora da minha mãe. Minha mãe está no mundo espiritual, deve estar cuidando de mim do lado de lá. Mas aí ela dizia isso. Quando a gente começava a retrucar, a gente começa, você tem uma boca só e 2 ouvidos. Escute mais e fale menos. Me veio a memória dela agora, a memória afetiva. Mas é isso. E aí vocês perguntarem, qual é a sua virtude, Marquinhos? Todas. Aí você vai dizer, pô, esse cara está muito metido, né? Em essência, todas. Então, quando a gente falar em virtude, somos seres virtuosos. A gente vai fazer isso de desabrochar. O que Jesus nos propõe quando diz, faça brilhar a vossa luz. Em essência, nós temos todas essas virtudes que foram citadas aqui. E a gente as esconde no mundo. A gente as esconde da gente mesmo. Então é preciso que a gente, nessa transformação, a gente faça a virtude brotar. Que é o que a gente é. O que a gente é virtuoso. Nós temos o DNA divino, gente. Então, o tornar-se virtuoso é natural. O que não é natural é você permanecer no mal. Isso não é natural. Até quando define o bem e o mal, diz que o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Então, o meu processo de transformação vai reconhecer-se virtuoso. E como latência, ou seja, eu tenho todas as virtudes. Eu preciso agora desabrochar aos pouquinhos, umas por umas e umas por umas. Então hoje, se eu já não tenho alegria, eu vou focar nela que já tem alegria. Hoje eu tenho humildade, foco aqui, já tenho humildade, foco aqui, já tem isso. E vou analisando e aprendendo com a experiência do outro. E aí eu vou trazer para mim e adaptá-lo à minha realidade. Então, por exemplo, eu não vou ser humilde igual a Júlia. Vai ser diferente. Eu não vou ser caridoso igual a não sei quem. Eu não vou sorrir igual a não sei quem. A alegria para mim pode ser diferente. Até porque se a gente perguntar assim que nós podemos fazer igual a Jesus, Jesus diz, podemos fazer o que eu faço e muito mais. Mas nós vamos poder fazer igual a Ele? Não, porque somos espíritos. Épocas diferentes, realidades diferentes, níveis evolutivos diferentes, mas a gente pode fazer o que Ele fez? Pode, da nossa forma. Então a transformação é, como diz no de cartão de crédito, dizia assim, é pessoal e intransferível. Não tem jeito, eu jamais vou ser uma pessoa igual a um Chico Xavier. Não, eu vou usar o bom modelo, seguir a minha jornada para atingir essa meta, esse objetivo, fazer o que ele fez da minha forma. É esse reconhecimento. A gente usa as pessoas como meta, mas não que eu serei igual. Então a nossa transformação não será igual, a minha não vai ser igual, a de Vila não vai. Nós vivemos situações diferentes, moramos em lugares diferentes, temos famílias diferentes, vínculos de amizades diferentes. Vamos chegar ao mesmo patamar, de formas diferentes, por caminhos diferentes. Eu posso sair aqui, querer chegar em casa, eu posso pegar o metrô, posso pegar metrô e ônibus, eu posso pegar só um ônibus, tem um ônibus da Praça da Sé que passa pela Carlos Gomes e vai até quase a porta de casa, mas demora, eu vou dar a volta no mundo, né? Eu posso ir andando, eu posso pegar um Uber, um táxi, posso sair de bicicleta. Os caminhos são vários, as escolhas de transporte são várias. Qual a gente quer escolher? Aí vai ser diferente. Cada um escolhe o seu meio e escolhe sua jornada.
Não tem jeito. Eu não posso me comparar, uma vez me perguntaram se eu, como palestrante, como é que eu me senti em relação a Divaldo Franco. Eu disse que tão importante quanto ele. Acho, por quê? Eu tenho o meu papel, ele tem o dele. São papéis diferentes, somos espíritos diferentes, cada um no seu cada qual. Eu não vou me sentir menos importante nem mais importante. Agora, eu vou usá-lo como referência, porque eu quero chegar a este patamar e fazer o que ele faz e muito mais. Claro, eu adoraria estar viajando pelo mundo, levando a palavra da doutrina espírita com a qualidade que ele profere. Não tenho a menor dúvida. Mas eu vou ficar esperando chegar até ele para fazer a minha parte? De jeito nenhum. Então a minha mudança ocorre de acordo com as minhas possibilidades. Lembra do óculo da viúva? A oferenda mais agradável a Deus, por aquelas moedinhas que ela colocou lá no gasofilaço, enquanto tinha lá os animais, as fortunas, e foi a oferenda mais agradável a Deus. Porque estava para ela, como para mim, está também a minha forma de atuar, de agir. E aí a gente vai imaginando que há uma transformação, até sem você sentir que está se transformando. Você só se dá conta quando aparece aqui na sua frente e que você não reage mais da mesma forma que você reagiria há algum tempo atrás. Aí você percebe que houve uma transformação em você. Houve uma mudança significativa. É que ela vai acontecendo de forma muito suave. Não vai dando salto, ela vai acontecendo sem que a gente perceba, e quando se dá conta, ela já aconteceu. A força para progredir abre o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto do ensinamento? Olha que os Espíritos não respondem. Os Espíritos são muito claros, né? Eles não tem meio termo, não. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Então a mudança acontece naturalmente em todos nós, sem exceção, desde que a gente considera mais a margem da sociedade ao que está mais incluído na sociedade. Há uma transformação natural. Sempre vai acontecer, e não há nada que impeça esse progresso, que aí nós vamos falar sobre progresso moral, né? Nada que impeça. Ele pode puxar o freio de mão, mas ele não vai impedir. Em algum momento esse freio de mão vai baixar e a caminhada vai prosseguir. Então não vai impedir, ele pode retardar o processo. E outra coisa, que nem todos progridem ao mesmo tempo. Se a gente for analisar aqui no livro Há 2000 anos, aí vai ver a história de Publio Lentulus. Enquanto a esposa dele seguiu sua jornada, ele reencarnou, que está no livro 50 anos depois, como escravo, para poder passar por toda uma trajetória de desafios, dificuldades, para conseguir a sua elevação moral. Enquanto ela já estava, desde a encarnação anterior, na jornada dela moralizada. Então as coisas não acontecem iguais, nem ao mesmo tempo. E outra coisa, hoje eu posso estar num passo lento, mas posso tomar consciência e amanhã acelerar o meu passo, porque tomei consciência. Aliás, consciência é uma palavra que está sempre na doutrina espírita, em todos os estudos que a gente faz. Consciência. Se eu tomo consciência do meu papel aqui na Terra, eu vou entender que meu papel na Terra é progredir. Para progredir eu preciso conhecimento. E não só conhecimento, é transformar o conhecimento em sabedoria, que é a prática desse conhecimento em favor do bem. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Além de sociedades, que nós somos seres gregários, nascemos para viver em sociedade. Então, que Leopoldo Machado diz, é ombro a ombro, lado a lado, não tem jeito. É a gente estar atrás, levantar a mão, e quem está à frente puxar a gente, é a gente estar aqui, dar a mão para o outro estar atrás, para a gente conseguir chegar no mesmo objetivo, a mesma meta, em tempos diferentes. Mas chegaremos todos a tornarmos espíritos puros. Isso é certeza. Seremos todos espíritos puros. Quando? Não sei. Mas quanto mais a gente colaborar com o outro que está um passo atrás, mais rápido chegaremos a este objetivo, a esta meta. E essa transformação de perceber-se que a minha meta é tornar-me espírito puro. A gente pode pensar que a nossa meta na existência, eu preciso caminhar para tornar-me espírito puro. Já não cabe mais aquele, quando fala da evolução dos espíritos estacionários. Eu acho que hoje em dia não tem mais nenhum espírito no planeta Terra que esteja estacionário, não. Alguma coisa já evolui.
Porque o próprio planeta, nesse processo que está de transformação, ele já não cabe mais aquele que quer puxar o freio de mão e ficar estacionado. Esses que querem ficar estacionados vão estacionar em outros mundos. Hoje estão aqui, às vezes correndo, com pressa, sem refletir, e aí bate num caminho bem que sem saída. Tem que voltar tudo, perguntar para onde vai, qual é o melhor caminho, mas está se movimentando, pelo menos já é um ganho. A gente já está saindo do lugar comum, está se desafiando para pensar em novas possibilidades. Imaginar que hoje eu estou aqui, mas amanhã pode acontecer algo que me leve a algumas mudanças para melhor ou para muito melhor. Eu penso quando eu falo para melhor, a pessoa me preocupa, não, para muito melhor. Porque tudo que acontece na vida da gente tem um propósito. É a melhoria do ser e é o crescimento. E aí agora, estudando um pouco nas obras de Joana de Ângeles, ela propõe ações para essa transformação baseadas no Evangelho. Na realidade são dicas. Então ela traz uma ação e depois traz o que o Evangelho propõe. Vamos a primeira ver se vocês concordam com isso. A primeira delas, embora os respeitáveis índices que atestam as valiosas conquistas do progresso científico dos múltiplos campos da realização, está impressionante. Nos últimos 20 anos, o que aconteceu de progresso na ciência é fenomenal. É muito rápido mesmo. Mas não te descures da ação evangélica dos cometimentos evolutivos a que te afirmamos. Tem que estar vinculado sempre, principalmente nós espíritas, estamos numa casa espírita, nós precisamos nos dedicar à doutrina espírita e à sua aprendizagem. Porque o meu exemplo será uma forma de aprendizagem de tantos outros. Eu não preciso dizer, alguém pergunta assim, na época da escola, qual é a sua religião? Sou espírita. Já entendi então porque você faz tal coisa. Isso já deve ter passado para alguma pessoa. Como aconteceu? Você é espírita, eu não quero conversa com você. Eu ia de trem para namorar com o Vitória, que morava no Piripiri. Quando voltava, tinha um grupo de protestantes pregando no trem e ficaram meus amigos. Um ano depois, quando eles perguntaram se eu era cristão, eu disse que era, se eu era evangélico, eu disse que sim. Aí perguntaram qual era a igreja que seguia, quando eu disse que era espiritismo, nunca mais falaram comigo. Infelizmente, perdemos os dois, porque o que eu aprendi com eles neste ano, sobre o protestantismo, sobre o Velho Testamento, inclusive, foi fundamental para a minha jornada. Mas no dia que houve algo que diz assim, não, eu estava crescendo no processo, inclusive, entendendo o porquê que eles fazem tais coisas, para não ter mais juízo de valor. Quem tem juízo de valor, o cara para ali, por exemplo, na situação do Colégio Central, o cara estava com uma caixa de som, 2 caixas de som levando nas costas, parou a caixa de som, essas caixas de som tem bateria, e começou a pregar. Ou seja, ele saiu do canto dele, não sei onde, com 2 caixas de som pesadas, para ir para um lugar. Eu cheguei a dizer assim, que perda de tempo. Hoje não, é a transformação dele. Tudo bem que ele não respeita o que os outros estão lá, que não são obrigados a ouvir sobre a religião dele, e a proposta dele era a condenação. Quem não está, quem não nasceu para Jesus está condenado a, sei lá, ele falava as palavras, não era no inferno não, mas falava que é o juízo de valor, mas pelo menos eu já não tenho mais. Então, para mim, conhecer um pouco a religião deles, eu entendo por que eles agem dessa forma, porque é a única forma que eles veem para salvar-se. Isso não é ruim. Aí você começa a aprender e a transformar-se em relação às outras religiões. Mas vamos lá à proposta do Evangelho. A primeira dela, a astronáutica sonha por atingir as estrelas e decifrar-lhes a grandeza. Isso é ciência. E o que o Evangelho trata sobre isso? O Evangelho permanece cuidando do homem na terra, elucidando quanto aos deveres que ele cumpre realizar. Não adianta nada eu querer o céu se eu não cumprir minha tarefa na terra. Não adianta nada eu conseguir chegar à Lua, voltar da Lua. O que é que eu vou fazer com isso? Não sei o que vou fazer com isso. Aí tive a oportunidade de ver lá o planeta azul, lindo, maravilhoso, e aí eu volto e sou aquele que continua jogando lixo na rua, né? Aquele que continua cuidando da natureza. E eu vindo para cá pela Avenida 7, um rapaz, isso que eu acho incrível. Ele estava com um bombom, ele pega a bombom, bota na boca, embola o papel e joga no chão.
Displicentemente, gente. É porque minha mãe dizia que não deu asa à cobra. Minha vontade era voltar, pegar o papel e devolver a ele. Minha mãe dizia, fique quieto. Então são pessoas que não compreenderam que muitas vezes têm a ciência, alçaram voos gigantescos aos céus, mas que na Terra não fazem nem um décimo do que deveriam ter feito. A outra comparação vai passar. A ciência em geral tenta resolver os problemas que afligem a criatura, impelindo-a para fora. Como é que você vai? Você vai procurar um médico. O médico vai passar os remédios tais, para curar a sua gripe, curar a sua doença tal, mas ele só analisa o que ele está vendo através dos seus órgãos. É o foco. Não é a origem. Por isso que a medicina oriental, né? E aí os remédios homeopáticos são fenomenais, porque eles tratam no anterior a isso. Mas o que nós precisamos ver é isso. Então o que o Evangelho fala sobre isso? Projeta claridade íntima, ajudando a romper as amarras que a fazem infeliz. Você sabe por que quem fica doente? O pensamento antigo da filosofia oriental diz assim: mente sã, corrupção. A gente fica doente porque a nossa mente está doente. Se a gente tivesse realmente a mente em paz, o coração tranquilo, como diz a música Leila Pinheiro, não teríamos doenças. Os vírus e as bactérias não nos atingiriam, porque nós iríamos repelir automaticamente, porque criaríamos um campo energético, uma aura de saúde integral. E quando ele tem a saúde integral, nada nos atinge. Mas nós estamos muito fracos, buscando o que está do lado de fora e não o que está dentro de nós. A interiorização é o autoconhecimento, o autoaprimoramento, a autoeducação. Se a gente conseguir atingir esse patamar, o que vem de fora, que é dizer assim, o que vem de fora não nos atinge. É verdadeiro. Ao contrário, a gente vai agregando o que vem de fora, que é bom, que é maravilhoso. Por isso que Paulo Tarso disse assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Deixa que chegue tudo, mas eu vou separar o joio do trigo. Eu vou ficar com o que me interessa, com o que me faz crescer, que me faz transformar-me, e não qualquer coisa. A outra, o tecnicismo, essa coisa de ser técnico demais, né? Procura amenizar as asperezas e as constrições que decorrem do mundo moderno. Ou seja, são desafios do mundo moderno. Quanto mais técnico, menos preocupado você fica. É o conhecimento. Por exemplo, se eu nunca vi uma câmera do celular, eu vou ficar morrendo de medo de fazer uma transmissão, porque eu não sei usá-la. Então a técnica vai me levar ao aprendizado, e aí eu perder o medo e usá-la em favor do bem. Beleza. E o que o Evangelho fala sobre isso? O Evangelho elucida quanto à razão dos sofrimentos e elimina os óbices, ou seja, o que impede, o que atrapalha, né, o homem de avançar, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento moral. O que é que atrapalha? Muitas vezes é a nossa crença de que o outro é a nossa salvação. Muitos relacionamentos acabam por causa disso. Você mantém um relacionamento quando está namorando, é lindo e maravilhoso, aí quando casa, você cria uma expectativa de que o outro vai mudar e você deposita a sua felicidade nele. Ele não corresponde e aí você fica frustrado. Quando você nunca deveria ter depositado a felicidade no outro. A felicidade depende de você mesmo e nunca do outro. O outro pode colaborar, claro, mas não depende do outro. O meu crescimento e a minha felicidade só depende de mim. Eu posso estar no meio aqui, na maior balbúrdia, maior dor, maior tristeza, e eu estou feliz. Porque não depende dos outros. Depende somente de mim. Então o Evangelho nos leva a essa compreensão, que o que me leva a avançar sou eu mesmo. Então se algo está, como diz Odorico Paraguaçu, o filósofo Odorico Paraguaçu, quem lembra aqui do Bem Amado, o que atravanca o progresso sou eu mesmo. Não posso culpar ninguém. Não sei quem que é. É meu chefe. Não sei o que. É meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, não sei o que. Não. O que não permite que você progrida é você mesmo. Mude suas atitudes. Vamos mudar a nossa atitude para que a gente possa crescer de verdade, sem ficar dependendo de ninguém. O progresso, para ser legítimo, não pode prescindir da elevação moral
dos homens, dos seres, né? Que esse áudio no Evangelho sempre é atual. Por que a gente traz aí esse áudio? Isso está baseado no Evangelho. Para nós espíritas, para os cristãos todos, eles reconhecem que a caminhada de Jesus na Terra foi o maior exemplo que a gente pode ter. Então, que a gente siga esse exemplo, coloque como meta, como objetivo, trilhando os nossos caminhos, usando das nossas ferramentas à mão, usando de tudo. Mas que a gente siga o nosso caminho à busca disso. E o que é que o Evangelho? Eu gosto das bem-aventuranças. Gandhi disse que se perdessem todos os documentos das religiões do mundo inteiro e ficasse a bem-aventurança, nós teríamos um caminho seguro para jornadear e crescer. E é verdade. Quando você analisa as bem-aventuranças, quem vê cada passo daquele é uma oportunidade para nós trilharmos. Quando Jesus falou ali, ele falou para muitos, mas principalmente para os seus 12, porque ele já sabia que estava perto do momento dele de retornar à paz espiritual e que aqueles precisam dar prosseguimento. Então ele faz o sermão ali para todos, mas objetivando aos 12 que seguiam na jornada como propagador da Boa Nova. Então, se a gente fosse analisar cada passo da gente, dizer assim, hoje eu vou escolher dar esse passo. E aí, no pouco que a gente puder, dar esse passo. Não importa se o passo vai ser um passo, como eu brincava muito com as crianças, um passo de elefante ou um passo de formiga. Vocês já brincaram disso? Sabe o que é um passo de elefante? Aquele passo está muito grande, né? E o passo de formiga é aquele passo que você bota perto de pé, vai um pé por cima na frente do outro. Não interessa. O que interessa é a caminhada. Qual vai ser a jornada e a duração dela? Depende. Mas dar um passo, tem uma música muito boa que chama-se O Primeiro Passo, a música composta por um grupo espírita. O primeiro passo é o mais importante, porque depois que você der o primeiro passo, vai querer dar o segundo, o terceiro e assim por diante. Então o nosso crescimento, a nossa mudança está confirmada, a partir daqui não para mais. Preciso que a gente dê esse primeiro passo verdadeiramente com consciência. Eu estou dando o primeiro passo para a minha transformação moral. Quando a gente reconhece isso, ou então quando a gente olha para já deu o primeiro passo, tudo fica mais suave, mais fácil, né? Mais tranquilo de seguir. Por isso que o fardo não é pesado mais, né? Não é mais, porque a gente já tomou consciência de que a gente pode. E aí, para a gente concluir nossa conversa, eu ia até às 6 horas, mas não vou até às 6 horas. Vamos lá. Não, você apresentou. Não, ela já me disse assim, olha, a palestra começava assim, que até isso, olha, você tem até 6h40. Eu tenho 1h40 para falar. Ela, oh meu Deus do céu! Mas vamos ver o que a gente traz agora para reflexão, nossa conclusão. Pode passar lá adiante. Ela traz algumas propostas. A primeira delas é a seguinte: espíritas, amai-vos esse primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Por isso, quando o Dila divulgou, não sei se foi ela que fez a construção, ela falava sobre a educação. Amai-vos o primeiro ensinamento. A educação é o segundo. E aí vai explicar o porquê de a gente ter esse amai-vos e instruí-vos. Nem amor sem equilíbrio, arrebatamento que revela paixão e desconcerto interior. Eu vou só amar, amar, não vai resolver. Como também nem a instrução intelectual sem o conteúdo do amor. Senão ele pode fazer o que muita gente faz hoje. Vocês assistiram o filme Oppenheimer? Que na realidade foi o idealizador da bomba atômica. Ele aproveitou da energia nuclear para daí criar a bomba atômica. Ou seja, ele usou o intelecto de uma forma equivocada. Enquanto, por exemplo, hoje a gente usa o raio laser para cirurgias oftalmológicas, usa-se raio laser para mira telescópica de armas de precisão. Então é o que nós estamos fazendo com aquele conhecimento. Se não houver amor, como diz Paulo de Tarso, nada serei. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Se não tiver amor, nada serei. Então não adianta só o amor, sem a razão para dar um controle e um direcionamento, nem somente a razão sem o amor. É preciso que haja um equilíbrio. Por isso que amai-vos não tem como a gente correr. Muitas vezes as pessoas desistem da doutrina porque elas não querem estudar. E estudar, gente, não é pegar um livro desse e ler, não. É estudar-se. É fazer autoconhecimento. As pessoas não querem se dar esse trabalho. Então desistem da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita diz assim: o mundo será melhor quando você se tornar melhor. Não quero esse compromisso para mim, não. O mundo depende de mim? Depende.
Se você não melhorar, o mundo não melhora. Então as pessoas fogem muito desse compromisso. E quando dizem que muito foi dado, muito será cobrado, eu prefiro nem saber. Prefiro continuar na ignorância. Porque eu não quero ter esse esforço de ter que fazer algo. Não tem que fazer. É tomada de consciência. E a gente, às vezes, corre disso a léguas, né? E agora vai a mensagem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. E aí eu tenho usado muito o termo abrangendo seres de bem, que envolve a criança, o jovem, o adulto, o idoso. Todos nós, sempre será um momento de apoiar-se nessa educação para tornarmos seres de bem. Não importa a idade, o que importa é a mudança significativa que fazemos pelo processo educativo. Não tem nada de doutrina que não prime pelo processo educativo. A educação nos faz perder o medo, nos faz saber dar passos mais garantidos, mais fortalecidos. A educação nos faz compreender o outro e colocar-se no lugar do outro, processo de empatia. A educação nos faz entender que um ato em caridade, em favor do próximo, primeiro atinge a mim mesmo. Então a gente começa pelo processo educativo a se conhecer e aí torna-se natural o desenvolvimento, o progresso de nós mesmos. E tenha certeza, tem uma cultura oriental, meu pai foi Rosa Cruz, e dizia assim, quando um ser cai a humanidade com ele. Isso era verdade. Só que a crença dele não dizia que quando um levanta, também levanta-se a humanidade inteira. Eu tinha essas conversas com meu pai. Mas meu pai não é verdadeiro também o universo? Quando um ser se levanta, uma multidão não vai com ele? Então isso é verdade. Então quando nós nos levantamos, nós conseguimos fazer essa transformação e esse progresso, à nossa volta, muitos estão seguindo a nossa jornada, seguindo o nosso exemplo. Seja no campo da matéria, ou seja no campo espiritual. Porque nós não estamos sozinhos. Existem muitos nos observando e nos olhando, aprendendo com a nossa jornada. Eu vou ficar por aqui deixando essa reflexão da questão 917 do Livro dos Espíritos. Que a gente leve para casa, que a gente reflita um pouquinho na nossa oração e perceba assim, o que eu já fiz de bom. Santo Agostinho propõe, né, fazer uma reflexão. Foi o que eu fiz no dia de hoje. O que eu fiz de bom amanhã eu poderia fazer mais. O que eu ainda cometi os equívocos, vou pedir desculpa, vou corrigir, vou aprender uma nova forma de fazer e seguindo a jornada, porque nós estamos todos afadados a nos tornarmos espíritos puros. E a gente se encontra daqui a pouquinho no mundo espiritual dos espíritos puros. Eu vou esperar cada um de vocês lá. Deus está vendo, né? Quem sabe, você não chega primeiro para me dar lá. Venha, Marcos, venha, dá uma colher de chá, venha, está na sua hora. Então, um bom final de semana a todos vocês e muito obrigado. Quer outra palavra? Aqui, quando você está indo para lá, eu tinha uma pessoa que participava aqui, convidei, ele veio 3 vezes, ele disse isso, Marcelo, desculpa, eu não vou voltar mais, porque cada vez que eu ouço aqui, eu sinto que eu não vou conseguir, porque eu estou achando complicado. Depende de mim, eu sei que eu não vou mudar e a coisa está piorando. Eu sei que não vou mudar, isso eu é sei que eu não vou mudar. Perceba. Então, ele sentia que só era dependia dele, e ele era uma pessoa que precisava, Ele não queria. ele entrou em conflito. Porque ele não queria Eu não mudar. quero saber, não, eu quero, deixa eu ver Perfeito. minha vida, porque quanto mais me esclarece, fica pior. E tal. Tá vendo que o que eu falei tem uma prática? Olha o exemplo aí. É verdadeiro. É isso mesmo. Cara gentil, ó. Ou será que são dois cabelos brancos já? É isso aí, meus senhores. Depois desse enriquecimento da velha Marquito, né? Quando ele chegou, ele disse, a maior identidade que nós temos é o nome. Nosso nome é a maior identidade que nós temos. E uma palavra muito forte hoje, isso foi transformação.
As pessoas não se conhecem. A primeira coisa que você tem que conhecer é conhecer você mesmo. Olhar no espelho, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo? E começar a sua transformação. E procurar essa transformação para os outros. Então foi um tema muito bom. E por último, quando ele encerrou a educação. Nós pertencemos a uma organização que era muito cobrada, Polícia Militar. E acho que nós devemos resolver tudo. Existe uma palavra que as pessoas não falam. A educação na família. Porque a polícia, ela não vai resolver tudo. Mas o pilar de tudo isso chama-se a educação. Essa transformação, ela é muito grande em servir. Como você fez uma espécie de um giro, que todos nós precisamos disso, dessa transformação. Então, mais uma vez, lembrando de que nós já temos os nossos avisos e vamos continuar com as nossas vibrações. O passe hoje é individual. E agradecer a Marquinhos pela sua brilhante palavra e essa bagagem que ele tem de vida, de estar dentro da gente aqui nessa tarde. Essa verdadeira aula de transformação. Vamos elevar o nosso pensamento agora para o alto e fazer os nossos agradecimentos e as nossas coisas. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, mais uma vez estamos aqui na sua presença para agradecer por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui recebendo a tua palavra, os seus ensinamentos. Tenho certeza de que o tema que foi colocado aqui hoje, com inspiração, servirá para nós todos. Que nós possamos levar essa transformação àquelas pessoas que não conhecem, que não sabem, que têm a própria dificuldade em transformar-se. O Senhor nosso Deus, o nosso mentor espiritual, nos ajude nessa caminhada de transformação nesse plano terrestre. E que os nossos espíritos que estão aqui, os espíritos evoluídos e aqueles espíritos em estado de necessidade, aqueles que no planeta Terra, enquanto estiveram aqui, não conheceram a tua palavra, essa palavra de luz, que nós possamos voltar aos nossos lares, baseado no que foi dito aqui, nos pilares, esses pilares de quê? Da transformação, do servir, da humildade, da caridade e de uma palavra que sempre deve ser lembrada por todos nós: o amor ao próximo. Que nós voltamos para os nossos lares fortificados, levando a nossa palavra, a tua palavra, àqueles que não conhecem. Nós só temos que agradecer, dizer muito obrigado. Que assim seja. Mestre Jesus, neste momento, elevo meu pensamento com palavras simples do coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar ao próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador
possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Mestre Jesus, neste momento, elevo meu pensamento com palavras simples do coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer ou na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar ao próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos